Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Espiritismo em 30 Minutos. Eu sou Adriano Marte e comigo estão aqui Osmar, Kátia e Guilherme. Sejam bem-vindos. Olá, amigos. Olá, Guilherme, Adriano, Kátia, você que nos acompanha no nosso podcast. Muito obrigado pela sua audiência e vamos lá conversar mais um pouquinho sobre Espiritismo. Olá, Osmar. Olá, Adriano, Guilherme. Com alegria que a gente retorna aqui para mais um episódio do nosso podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Osmar. Olá, Adriano. Olá, Kátia. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Bom, no último episódio, nós conversamos um pouquinho sobre as primeiras questões do Livro dos Espíritos, né? Onde Kardec questiona o que é Deus e define algumas características importantes sobre a divindade na visão espírita. E hoje nós vamos conversar sobre os atributos de Deus segundo a visão espírita. Mais especificamente, a questão número 13 do Livro dos Espíritos. E por que é importante, né, a gente falar um pouquinho sobre os atributos de Deus, né? Porque na visão do entendimento espírita, é isso que guia a nossa visão sobre a divindade, né? Então, nós não acreditamos numa divindade mística, mas numa divindade explicada através dos seus atributos. E com isso gostaria de convidar vocês aqui a discutir um pouquinho sobre as características dessa divindade. Porque nós não conseguimos entender em profundidade esse conceito de Deus, né? Então nós temos algumas pistas. Uma delas é dada por Jesus na parábola do filho pródigo, quando nos apresenta Deus como aquele pai da parábola do filho pródigo que acolhe de volta aquele filho que se desorienta na vida. Ele pede sua parte da herança, sai pelo mundo, gasta sua herança, se arrepende e pensa em voltar para a casa do pai. O pai o acolhe de braços abertos, sem condenação, sem julgamento. Acolhe como uma festa. Era um filho que havia se desorientado, se desviado e retornou à casa do pai. Então, esta para nós é a visão que Jesus nos apresenta de Deus, um pai amoroso e bom que acolhe de volta o filho que se equivoca, que erra. Depois temos a fala de João Evangelista que nos diz: Deus é amor. Então são dois atributos ou referências principais, né? É como o Adriano lembrou, nós não temos ainda toda a compreensão em profundidade de Deus. Então Kardec nos traz atributos de Deus, ou seja, aquilo que ele tem que ser ou que ele tem que ter para ser Deus. É isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. E Kardec, ele enumera na pergunta número 13, 7 atributos de Deus, né? Então ele diz assim: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom, temos uma ideia completa dos seus atributos? E aí os espíritos respondem: do seu ponto de vista, sim, né? Porque isso, você crê que isso abrange tudo. Porém, fique ciente que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir, né? E aí Kardec vem comentar todos esses atributos. E aí eu convido vocês, Osmar, Kátia, Guilherme e nossos ouvintes, a discutirmos um pouquinho sobre esses atributos, né? E o primeiro aqui é que Deus é infinito, é eterno. Deus é eterno, né? E o que nós podemos entender por essa eternidade? Então, na resposta também do Livro dos Espíritos, né? Os Espíritos dizem que Deus não teve um começo e não terá fim. Kardec comenta isso depois, dizendo que se Deus tivesse tido um começo, ou ele teria surgido do nada, ou ele teria sido criado por outro ser, ou por outro ente. E aí esse ser ou esse ente é que seria Deus. E se fosse o nada, é conceber que do nada pode surgir alguma coisa ou alguém, o que é impossível, porque o nada não existe, né? Consequentemente, a gente chega à ideia de que Deus é eterno, ou seja, ele não teve um começo e nem terá um fim. O que é um conceito para nós difícil até,
porque tudo para nós tem esse começo, esse meio, esse fim, né? Principalmente um começo. Mas Deus é esse único ente, na nossa visão, que não teve um começo, ou seja, é eterno. A gente pensar nisso, né, Osmar, quando você fala assim, não teve começo e não tem fim, porque para nós, assim, fica. Todos nós somos eternos, né? Na verdade só Deus, porque nós fomos criados, né? Nós somos criaturas divinas, então nós tivemos um começo, né? Nós, como espíritos criados por Deus, e assim, não teremos fim, né? Mas nós não somos eternos. Então, dizer que só Deus é eterno é muito importante. É muito importante como concepção mesmo do que vem a ser Deus. Está acima de nós. Né? Porque se ele tivesse, é o que você falou, se ele. Nós somos semelhança de Deus. Sim, nós temos semelhança, nós somos fadados à perfeição. É essa semelhança que nos aproxima. E aí o Osmar fez uma colocação muito importante do Evangelho, que coloca aí a bondade de Deus, né? O quanto Deus é justo e bom. E aí a gente também nos coloca semelhante a Deus, né? Porque quando fala um pai, nós temos ideia do que é um pai aqui na Terra, mas que é um ser ainda imperfeito. Então, pensando num pai muito maior do que esse, que também usa de bondade conosco, né? O pai aqui carnal, o pai que nos concedeu a vida aqui na Terra, né? Que lá no plano espiritual fez a nossa o planejamento reencarnatório e assinou um contrato para nos receber. Já é um espírito que traz uma bondade. Imagine isso numa proporção muito maior. Né? Então, e esse é o pai que o Osmar está querendo mostrar, e o Evangelho Jesus nos trouxe. Né? Uma bondade muito além da bondade que nós conhecemos. Né? Vai muito além de tudo isso. E eu acho que assim, esses atributos, né, que é dado a Deus, eles são exclusivos, né, de Deus, e a gente consegue perceber isso apenas olhando para nós, né, porque essa relação, como a gente já falou, da eternidade, o espírito, ele não é eterno, afinal de contas, ele é uma criação, então ele tem ali, podemos dizer que ele é imortal, o espírito, né, mas não eterno. Essa relação de ser imutável, né, a imutabilidade do espírito é impossível, afinal de contas, nós somos espíritos em evolução. Então, nós estamos em um processo de mudança, claro que para uma mudança positiva, de um progresso, mas ainda nós somos mutáveis. A relação material, que ainda nos é necessária, o espírito não é material, mas com a relação futuramente nós vamos ver do perispírito, né, essa necessidade. Então a gente tem a necessidade ainda da matéria para nosso progresso, né? Então nós não temos ainda essa liberdade da matéria propriamente dita. A unicidade, afinal de contas, nós todos nos encontramos como espíritos, né? Nós não somos únicos, nós somos individuais, né? Nós temos ali, cada um tem o seu espírito, mas basicamente as propriedades do espírito são as mesmas para todos, né? Nós temos a nossa identidade, mas não a nossa unicidade. A relação da onipotência, né? Afinal de contas, os nossos poderes são limitados apenas e exclusivamente ao nosso progresso, esse é o nosso poder, né? O poder que temos do livre-arbítrio, por exemplo, é um poder que está relacionado apenas a nós, né? Cada um de nós. E essa relação da soberania da bondade, da justiça e da bondade, né? Nós somos justos e bons à medida do possível. Essa relação da soberania é exclusiva de Deus, não é? Tudo que o Guilherme estava falando até agora, ele estava comparando então nós com Deus, né? Então, se Deus tem todos esses atributos, nós não temos, né? Nós somos ainda seres que estamos, o que eu falei na
primeiro momento aí, nós somos fadados à perfeição. É isso que nos assemelha, mas nós estamos muito longe de adquirir, né? Então, é só Deus que pode ser imutável, né? Não há mudança. Nós ainda sofremos essas mudanças no decorrer, nós necessitamos dessas mudanças. Deus não. Deus não tem necessidade das mudanças. Inclusive, Deus criou leis, que nós vamos ver, né? Criou leis para que nós possamos mudar, né? E para que nós possamos evoluir. Ele não necessita disso, né? Então, as leis divinas que ele criou refletem essa imutabilidade. As leis divinas, elas são constantes, previsíveis e justas. Não dá para falar assim, mas a lei divina agora vai mudar. Ela não vai mais agir dessa maneira conosco. Não, ela vai agir, né? Porque ela é constante, né? Justa. É nesse sentido que a gente fala da imutabilidade de Deus, né? Dentro das suas leis. E aí tem uma outra característica, né, que é imaterial, né? E a gente, historicamente, costuma imaginar Deus como uma forma humana, né? Mas o Espiritismo, ele traz isso, né? Que Deus, ele não é um corpo, ele não tem um corpo, ele não é matéria, né? Ele não tem limites físicos. E isso amplia muito a nossa visão, né? Deus não está em um lugar específico. Deus está em tudo, porque essa faz parte da essência dele, né? Das ações dele. Então ele está em todo lugar, ele está em tudo, né? Então por isso também ele é onisciente. A gente percebe na criação, observando a criação, observando o nosso corpo físico, observando os mecanismos da natureza, dos animais, uma inteligência por trás. É como se tivesse tido um grande projetista, um grande engenheiro que bolou, que arquitetou todos esses mecanismos. Nós entendemos que esses mecanismos que estão na natureza são as leis, representam-se, né, ou são resultado das leis criadas por Deus, que são então eternas e perfeitas como o próprio Deus. Isso para nós é uma visão mais ampla, porque, como vocês falaram, para a religião tradicional ainda se vê Deus como um homem, talvez, ou com algumas características humanas. Por exemplo, Deus se vinga, Deus fica zangado, Deus perdoa, Deus condena, Deus tem pés, né, aos pés de Deus, às mãos de Deus, ao lado de Deus, como um homem. E é compreensível, porque a gente não tem uma visão abstrata ao ponto de pensar, mas como que é Deus então, né? Então a gente só consegue ter essa compreensão refletindo sobre esses atributos que a gente está pensando aqui, que Kardec enumera para nós, né? Então esse fato de ser imaterial já é assim uma outra referência, porque muitos de nós falamos que Deus é uma energia, e a rigor, energia é uma propriedade da matéria, né? Então Deus também não é uma energia, porque a energia é uma propriedade da matéria. E Deus é um espírito, também não é, porque o espírito é uma criação de Deus. Então, a rigor, veja que não sobra muito mais palavras a não ser Deus, né? O que é Deus? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas não se preocupe, você que está nos acompanhando, pode pensar em Deus como energia, pode pensar em Deus como um espírito, pode pensar em Deus como na sua criação, então olhando para a natureza, olhando para o céu, para o universo, olhando para um animal, né, que a gente tem um carinho, por um pôr do sol, pelo mar, pelas montanhas, porque são criação de Deus, não são o próprio Deus, mas nos remetem a Ele. Osmar, seguindo aí, nós temos que Deus é onipotente, né? Então, Deus é todo poder. Mas ele não age de forma arbitrária, né? Então, eu estava pensando aqui, você falando da imagem de Deus como matéria, né? Muitos têm Deus como vingativo, né? Então, não, isso é da nossa condição humana. Deus não. Deus, ele age com todo o seu poder, mas poder de bondade, justiça e amor. É diferente. Então, de novo voltando para a parábola do filho pródigo, né? Então, o pai age com todo o seu poder, mas é um poder onde ele compreende a condição de cada um dos seus filhos
né? Tanto é que a parábola faz a distinção entre dois filhos, né? O que fica e o que sai da casa do pai, mas que retorna. Então, esse filho que sai e fica perdido e que perde na vida, mas depois ele percebe, ele retorna, né? Ele percebe tudo que ele perdeu e retorna à casa do pai, ele é recebido com festa. Por quê? Porque Deus, na sua onipotência, ele é todo poder, justiça, bondade e amor. Age com amor. Então, essa compreensão, o Osmar fala assim, você pode pensar em Deus, né, a sua maneira, como energia, mas não pense em Deus como um ser vingativo. Pensar em Deus como um ser, um pai amoroso. Isso muda toda a nossa concepção e a nossa ligação com o divino. Muda, porque é uma ligação do filho com o pai. É o filho retornando à casa do pai. Gente, isso nos dá um conforto e um consolo de saber assim, em algumas situações eu posso cair, mas eu vou me levantar e Deus vai estar sempre me acolhendo. Olha como muda. É porque quando nós vemos lá no Gênesis, né, bíblico, Deus nos cria a sua imagem e semelhança, nós pensamos que Deus tem a imagem humana. Deus tem as características humanas. Não, é o contrário. Nós é que temos características divinas. Então Deus não tem ódio, rancor, né, mágoa, porque Ele é Deus. Isso são algumas percepções e sensações nossas. O que Ele tem é todo o bem, porque Ele é a fonte suprema do bem, de forma infinita, de forma eterna. Então Ele é a fonte suprema do bem. Então, essa é uma outra referência importante. Deus não é humano de uma forma evoluída, vamos dizer assim, um ser humano bom. Não. Nós é que temos características divinas. Não que a gente vá chegar a ser Deus, porque só Ele, né? Ele é único, mas a gente tem características divinas de amor, de misericórdia, de compaixão, de fraternidade, de justiça, né? Ainda em grau menor, mas a ser desenvolvido ao longo do tempo. E essa onipotência que a Kátia falou é bem interessante, né? Porque, de fato, Deus ele tem todo o poder, né? Mas ele não age por mágica, ele não age por impulso, né? E ele não interfere nas leis que ele mesmo criou. Então, como a Kátia falou, as leis são imutáveis, né? As leis naturais, as leis divinas são imutáveis. A lei do homem, ela muda, porque a sociedade muda e as leis precisam acompanhar a mudança da sociedade, né? O que é crime hoje podia não ser crime no passado, e o que não é crime hoje pode ser crime no futuro, porque a sociedade muda, né? O ser humano ele se transforma. Porém, essas leis divinas, elas são imutáveis, né? E isso se manifesta, a onipotência de Deus se manifesta na perfeição dessas leis, né? Que estão que organizam, orquestram o funcionamento do mundo sem necessidade de milagres ou de exceções, porque as leis são divinas e são perfeitas, elas são eternas, né? Elas não mudam, elas não precisam mudar, porque elas foram criadas pela perfeição, né? Então aí vem uma outra questão, né? Se as leis são imutáveis, por que às vezes a gente faz uma prece pedindo uma cura e essa cura acontece? Como que fica essa situação, né? As leis são imutáveis. Eu tenho uma doença. Então a doença está regida por uma lei, certo? Vamos supor que é um câncer, ou é um diabetes, ou uma doença. Tem uma regra para essa doença. Mas eu tomo um passe, ou eu vou numa igreja, numa outra religião, recebo orações, me curo ou melhoro. Como que explica-se isso através dessa visão de que as leis de Deus são imutáveis? Como que fica isso para vocês? É porque a doença, ela está no corpo, né? Ela não está no espírito, né? Então a gente tem essa questão de que há uma necessidade, né, da dor, muitas vezes, para que a gente consiga aprender. Mais uma vez que aquele aprendizado ele acontece, muitas vezes a gente não precisa mais passar por aquela provação, né? Então existem casos aí de hipertensos que deixam de ser hipertensos, e eu tenho uma mãe que aconteceu isso, né? Ela era hipertensa, tomava remédio e tal, e com o desenvolvimento aí
do tempo, ela deixou de precisar de remédio, ela deixou de ser hipertensa, mas ela mudou a alimentação, ela inseriu exercício físico na sua rotina e aposentou, que baixou significativamente o nível de estresse dela, e assim muda o contexto e muda a necessidade daquele espírito naquele momento, né? Então, com esse desenvolvimento, não é uma transgressão da lei divina, né? Mas é uma adaptação aí do corpo. Eu posso dizer que Deus abençoou essa pessoa porque ela se curou? Eu posso dizer isso? Deus abençoou dentro das leis que ele criou, mas ele vai abençoar também quem não acredita nele. Ele ajuda quem não acredita nele, né? Porque as religiões pensam um pouco assim, né? Deus ajuda quem acredita nele, quem faz preces. E quem não faz preces? E quem não tem crença? Deus não ajuda? Deus não é o Pai? O que vocês acham? Então, acho que nós vamos voltar então a falar das leis de novo divinas, né? As leis divinas são imutáveis. Então, o que Deus, na sua infinita sabedoria, ele criou todas essas leis e nós é que temos que estar alinhados a essas leis. Isso é perfeição. A partir do momento que nós estivermos alinhados com essas leis, nós teremos cura do corpo físico, porque o Adriano falou muito bem. Às vezes nós precisamos passar pela dor, né? É uma necessidade. E em outras situações, eu não preciso, mas toda ação tem uma reação. Então, às vezes sou eu que me distancio das leis divinas, eu adquiro, né, uma doença, por exemplo. Eu posso me curar? Posso me curar. Né? É feita uma oração, vai para um lugar, vai para uma casa espírita, vai para uma casa religiosa e se cura. Vamos lembrar uma passagem de Jesus. Jesus fala o quê? A tua fé te curou. Né? Então, assim, a pessoa ela vai ser beneficiada pelas ações que ela modifica, né? Ela vai ter que modificar o que o Adriano falou. A minha mãe, ela modificou várias coisas do cotidiano. Então, veja bem, nós gostamos, aí é coisa, porque nós estamos encarnados, de deixar as coisas nas mãos de outros, né? De outrem, não está sob a minha responsabilidade. Então eu vou pedir a Deus e vou receber. Não, eu tenho a minha responsabilidade no meu progresso, na minha cura. Então Jesus deixou muito claro isso. Né? Então hoje nós estamos compreendendo, inclusive a medicina, né? Da questão da cura. O quanto é importante você modificar algumas coisas do seu cotidiano da matéria, modificar pensamento, né? Nosso pensamento coordena muitas das nossas ações, e tudo isso está dentro das leis divinas. Não é assim mágica. Aí aconteceu algo mágico e Deus operou um milagre naquela pessoa. Não é isso. Nós precisamos modificar o nosso pensamento. Não é Deus que pôs a mão, primeiro que ele não tem a mão, a gente já entende isso, não é um ser humano, pôs a mão e curou a pessoa. Deus criou leis que faz com que a pessoa possa seguir o seu caminho melhor ou pior. A escolha dela, a responsabilidade é nossa. Por isso que Deus nos ama e nos compreende. E Ele nos dá o poder da escolha. É interessante tudo isso que o Osmar está colocando como questionamento, porque nós precisamos questionar e que às vezes a gente quer colocar na mão de Deus. Vamos pedir para Deus que tudo vai mudar. Né? Hoje eu estou passando por uma dificuldade, peço para Deus, amanhã eu quero que Ele tire isso, essa dificuldade da minha vida. Não é isso. E como parte dessa responsabilidade, nós também temos essa questão da medicina, né? Então, da ciência. Então, assim, não se deve parar de tomar um remédio e só pedir a Deus para que ele execute o milagre, né? Ou a salvação, ou a cura, né? O que seja. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Não só na questão física, mas também na transformação moral. Que é para isso que estamos aqui, né? Para evoluir, para aprender com essas experiências.
Continuando com os atributos de Deus, um que é super importante a gente compreender é o dele ser soberanamente justo e bom. Então, as coisas que nos acontecem, como vai dizer Kardec no Livro dos Espíritos e na Gênese, né, tem que ter uma causa justa, tem que ter uma razão justa, não pode ser ao acaso. Não existe a possibilidade de alguma coisa acontecer para nós ao acaso. Ela tem que ter uma causa. E essa causa está vinculada à nossa necessidade espiritual, de progresso, de aprendizagem. Então, ou é uma prova, ou é uma expiação na nossa visão, né? A prova é uma necessidade de aprendizagem para o espírito que não tenha uma causa anterior. E a expiação tem uma causa anterior. Também é uma oportunidade de resgate e de aprendizagem. A gente vai falar disso mais futuramente, quando falar de lei de causa e efeito, de reencarnação. Então, esse conceito de Deus ser soberanamente justo e bom para nós é fundamental, porque explica as dificuldades que nós enfrentamos. Elas têm uma causa justa, porque Deus é justo. Mas também Deus é bom. Então, ele vai nos ajudar a vencer. Então, Jesus nos diz isso: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então, ele está nos auxiliando, aliviando nossas aflições, para que a gente possa passar por elas com mais fé e confiança. E eu acho que assim, essa relação da justiça e da bondade, elas estão meio que elas se completam, né? Porque eu vejo que Deus, ele é bom porque ele é justo e ele é justo porque ele é bom. A gente não pode ter esse pensamento de que a justiça é no sentido de punição, que é o que a gente tem muito mais voltado para a materialidade. Mas sim, a gente tem que ter esse conceito de justiça voltado pelo fator da bondade de Deus, né? Então, cada um, como já coloca, né? Cada um segundo suas obras. Esse é o principal ponto da justiça de Deus, né? E da bondade dele, obviamente, é que nós temos aí inúmeras e inúmeras encarnações para podermos evoluir, não é? Eu acho que o assunto de hoje, né, traz para todos nós, de novo, aquilo sobre a fé raciocinada, e também nos traz um consolo muito grande. E é isso que a gente quer deixar hoje, né, nessa concepção do que é Deus. Lembrando que Deus é justo e bom, Deus age não de forma punitiva, mas de forma onde ele compreende a evolução de cada espírito. Por isso que o Guilherme falou assim, cada um segundo as suas obras. Então, ele compreende, né, onde, em que estágio está cada espírito, porque cada um de nós está num estágio, cada espírito encarnado num planeta está num estágio, e Deus, na sua bondade, na sua sabedoria, na sua justiça, ele compreende isso. Então, essa é a bondade divina, né, de saber. É como se nós fôssemos pais e tivéssemos um bebezinho, né, que às vezes coloca um dedo na tomada. Ele não sabe do perigo. Então, nós o educamos, mas nós não vamos castigar porque ele fez isso, porque nós sabemos que ele não reconhece que pode se machucar. Então, Deus age dessa forma conosco, né? Uma forma muito maior do que isso. Então, eu estou dando um exemplo bem corriqueiro, mas Deus entende que nós somos espíritos ainda imperfeitos. Por isso que ele nos acolhe. Ele acolhe a nossa dor, acolhe a nossa necessidade. Bom, gente, e como todo episódio, nós sempre deixamos aqui algumas bibliografias, né, para que vocês possam estudar e se aprofundar no assunto. Hoje, nós deixamos a questão número 13 do Livro dos Espíritos, que vai tratar sobre os atributos de Deus. E, para finalizar, gostaríamos de mandar algum abraço para os nossos companheiros que estão nos ouvindo, o Marcos Gama. O Osmar, queria mandar um abraço para o pessoal aí. Isso, Maria de Lourdes e Lucrécia de Boituva, que estão nos acompanhando, a Gabriela Bueno também, aqui de Sorocaba, a Rosimena, o Marlon Jimenez, Margarida Rigato, vários companheiros
que estão conosco, tá? Obrigado pela audiência. Compartilhem os nossos episódios nas suas redes sociais, comentem, se inscrevam aqui no nosso canal, você ajuda na divulgação da doutrina espírita. Só queria sugerir também a leitura do livro A Presença de Deus, do Richard Simonetti, que é muito legal, que comenta bem essa visão de Deus. Adriano, eu queria deixar um abraço caloroso e fraterno para uma amiga, a Jéssica Harumi, e dizer que ela está muito contente com o podcast. Ela é nova no Espiritismo e está com muita vontade de começar a aprender e refletir conosco. Um abraço, viu, Jéssica? Queria também deixar um abraço também para uma grande fã, minha esposa, Jéssica, que eu tenho certeza que ela está me ouvindo. Nos ouvindo, né? Lembrando, pessoal, que nós temos um e-mail para contatos, vocês podem nos enviar suas dúvidas, seus comentários, espiritismoem30@gmail.com. Aguardamos lá o contato de vocês. Uma ótima semana para todos e ótimos estudos.